Paz, irmãos, amém? Assim, é uma satisfação muito grande estar com os irmãos, uma responsabilidade também maior ainda, porque, chega Alexandre perto de mim, pergunta tema, versão de Bíblia, eu tô assim, meu Deus, ninguém me falou que precisava disso, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que nós somos apenas um instrumento nas mãos, e quem faz e quem fala e quem acontece é Ele, né? Mediante aquilo que a gente está disposto a receber do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, ela falou muito comigo. E eu não acredito em acasos. Eu sei que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E eu sei que Ele vai falar muito em nós e através de nós nessa noite. O tema, como a Alexandra me perguntou, é as marcas que carrego. E para a gente dar início, eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês lá em Gálatas, capítulo 6. Versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Amém? Diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Só repetindo essa última parte, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Como já foi ministrado, como já foi cantado, nós viemos para dar uma adoração sincera ao Senhor. E eu estou aqui apenas como um instrumento nas suas mãos. Quem vai falar, quem vai tocar é o Senhor. Mas que o Senhor venha, Pai, está nos dando, Pai, olhos voltados para Ti, corações quebrantados na Tua presença. Que nossa atenção nesse momento seja voltada para aquilo que o Senhor quer dar de alimento para o nosso espírito. Porque o que nós deixamos lá fora, a correria do nosso dia, os nossos afazeres, não é momento da gente pensar nisso agora. Deus, que o Senhor realmente venha ter a liberdade que o Senhor tem direito de estar no nosso meio, para ministrar aos nossos corações aquilo que nós precisamos. Às vezes nem é o que a gente queria ouvir, mas é o que o Senhor quer falar aos nossos corações. E eu creio, Deus, que quando nós sairmos daqui, nós estaremos cheios do Senhor, renovados pela Tua presença, porque a Tua fidelidade nunca falha. E eu te agradeço, eu te glorifico por essa oportunidade, porque eu sei, Pai, que tudo que nós vivemos quando estamos alinhados à Tua vontade é porque é um propósito do Senhor, é um querer do Senhor, e a capacidade que nós precisamos vem de Ti. Então que o Senhor venha, Pai, ficar à vontade no nosso meio, falando aos nossos corações, e que o Senhor realmente venha transformar vidas, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus de milagres, um Deus maravilhoso, e nós te glorificamos por isso. Amém? Pode sentar, irmãos, pode ficar à vontade. Estou muito acostumada com essas luzes, essa estrutura, mas Deus está no controle. Marcas. Deus tem falado muito no meu coração nos últimos tempos sobre marcas. Creio eu que boa parte de vocês já ralou o joelho, já cortou o dedo, e alguns de vocês têm cicatrizes. Eu tenho uma aqui que eu sempre lembro quando eu olho para ela, nesse dedo. Eu era adolescente, meu pai me mandou ir no Banco do Brasil, e tem aquela porta de vidro, você aperta o botãozinho para poder o ímã abrir. Eu entrei, fui no banco, voltei, tinha estragado aquela, tipo uma molinha que tem para a porta ir devagar, Na hora que eu fui passar, ela com tudo no meu dedo. Eu não chorei de vergonha, porque eu não queria que os outros me vissem chorando. Mas a dor que eu senti, só Deus sabe, porque doeu muito. Porque eu não estava esperando por aquele acontecimento, Não estava esperando por aquela ferida. E eu machuquei meu dedo, eu não estava fazendo nada de errado. Estava obedecendo uma ordem do meu pai. E a porta bateu com tudo no meu dedo e doeu. E hoje eu carrego comigo uma cicatriz. Bem fraquinha, porque você cresce também, a pele estica, acho que disfarça mais. E toda vez que eu olho para ela, eu lembro desse acontecido. Mas sabe o que é melhor? É só uma marca, ela não dói mais. E o que Deus ministrou muito no meu coração é de que nós carregamos marcas da vida que nós tivemos um dia. Nós carregamos marcas das escolhas que nós tomamos na nossa vida.
E talvez essas marcas não eram marcas que você queria ter, porque é de um passado que você se envergonha, é de escolhas que você fez erradas. Mas se são só marcas, irmãos, não dói mais. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos marca mais uma vez. E quando Ele nos marca, é uma marca de amor, falando que agora você é selado, agora você é filho do Deus Altíssimo. E agora não tem ferida que não é curada pelo Deus que você adora. Irmãos, Deus, sabe quando você sente assim, nossa, Deus está me abraçando, Deus está me cuidando. Foi isso que eu senti nesse momento, porque às vezes a vida ela não é muito fácil. Igual, né, o irmão aqui testemunhou sobre dificuldade para poder, às vezes, área financeira. A gente cresce, né, e fala assim, não, eu vou completar 18 anos, agora minha vida vai ficar ótima, que eu vou ser dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser. E, irmãos, não é fácil ser adulto, não. Misericórdia, é muita conta para pagar. É muito sonho para realizar. Né? É muita coisa para poder dar conta. E aí, normalmente, quando você completa 18 anos, tem faculdade. Aqui é uma cidade universitária. Eu estudei aqui em Viçosa. Eu ia e voltava todos os dias para a minha cidade. E a gente até comentou um pouquinho sobre isso no carro. Eu falei assim, gente, acho que se fosse para hoje eu não faria isso. Mas Deus me sustentou de tal forma, de tal maneira, que quando eu paro para pensar, eu falo assim, gente, como que Deus me ama. E eu tenho orgulho de falar, eu carrego a marca de Jesus. Porque eu sou totalmente dependente dele. O que seria da minha vida se não fosse o meu Deus? E assim, Deus ele supre, sabe, as nossas necessidades, Ele supre as nossas carências. Eu lembro da minha época acadêmica, eu já contei isso várias vezes lá no meu trabalho. Não é caso de Daniela, que minha irmã chegou perto de mim e falou assim, não fica contando caso sobre mim. Acabei de contar. Que eu sempre uso ela de exemplo, coitada, ela sofre comigo. Mas eu lembro da minha época acadêmica, irmãos, era um sufoco. Porque, né, eu trabalhava meio período, meio salário. Na época o salário era 800 e alguma coisa. E eu ganhei bolsa no ProUni, só que era metade. Então meu salário, eu tirava o dízimo, o dinheiro era para a faculdade. Não sobrava nada. Mas Deus supria cada necessidade minha. Que, assim, às vezes eu paro para pensar e fico assim, é muito cuidado de Deus de coisas que eu nem pedi. Às vezes eu via meu calçado, eu estava assim, não, meu sapato está ficando velho, está em tempo de perder o solado dele para a faculdade afora. Deus mandava alguém me dar uma sacola de roupa, calçar tudo que servia em mim. E achar roupa para mim não é fácil, porque eu sou muito magra, deu para ver, né? É quase que juvenil, né? As minhas roupas. E Deus, Ele supria cada coisinha. E quando eu vejo, sabe, Paulo falando, eu carrego, trago no meu corpo as marcas de Jesus, não é de um cara que nasceu num berço de ouro, que ele nunca teve sofrimento, que ele nunca teve angústia. Quando você pega, né, Paulo, tudo bem, antes da conversão dele, ele não era um cara que era muito a favor dos crentes, mas quando ele se converteu, pensa numa pessoa que foi perseguida, pensa numa pessoa que sofreu. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, deve que Paulo era cheio de cicatrizes. Porque quando a gente pega lá em 2 Coríntios, porque agora eu fiz perto, eu anotei os versículos, que eu sempre brinco lá na igreja, que tem na Bíblia, mas eu nunca lembro qual versículo que é. Porque eu sou péssima para poder guardar. Né? Às vezes eu peço a ajuda dos universitários, para poder me ajudar a lembrar, mas eu sei que tem na Bíblia, mas eu tenho uma dificuldade de guardar. E aí, 2 Coríntios está lá, capítulo 11. Paulo vai contando que ele foi apedrejado, que ele foi chicoteado, que ele teve em tantos naufrágios, que ele passou fome, que ele passou frio. E às vezes, sabe, tem pessoas que têm se revoltado com Deus por tão pouco. E se eu fosse no lugar dele, talvez eu não daria conta de passar por tanta coisa. Só que quando o nosso coração está voltado para a marca que Jesus deixa na nossa vida, seja qual for a dor que eu esteja enfrentando agora, eu tenho certeza que ela vai se tornar uma cicatriz, que ela vai ser curada. Irmãos, às vezes, né, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Talvez você esteja passando por uma fase difícil na sua vida. Talvez esteja algo dentro de você que esteja muito ferido, que esteja doendo, que esteja te machucando. Mas sabe a notícia boa que Deus me mandou vir lá de Piranga para falar com vocês? É que Ele cura tudo.
O que é a sua ferida perto da grandeza do Deus que nós servimos? Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque cicatrizes elas já foram feridas. E feridas abertas, elas podem infeccionar e pode causar até morte. Isso também foi algo que eu prestei muita atenção. Eu falei assim, Deus, realmente às vezes a gente está tão vidrado, né, na nossa correria do dia a dia, nos nossos afazeres, porque a gente tem que dar conta de tanta coisa. E às vezes a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior, que é o mais precioso, porque, né, é o que move o Senhor através da gente. Às vezes a gente não tem cuidado da forma que deveria. E às vezes a gente está lá com hemorragia, né, espiritualmente falando, e não está sendo cuidado. Quando tem ceia, sempre lê aquela passagem, não vou lembrar o versículo, que diz, examine-se, pois a si mesmo. Tudo bem que fala voltado, né, a pecado, e pecado também mata, porque te mata espiritualmente. E às vezes fisicamente, nós não vamos estar da melhor forma. Talvez você não veio, né, na sua melhor condição física. Mas Deus, Ele não está ligando para a sua aparência, para o seu corpo, para o seu externo. Eu brinco lá, né, que eu tiro deboche de mim mesma, né? Antes do pessoal vir debochar comigo, eu já debocho de mim. Porque eu fico assim, às vezes o pessoal brinca alguma coisa lá no meu trabalho, eu fico assim, gente, carne eu não tenho não, mas que meu osso é forte porque eu nunca quebrei nada. E às vezes eu fico assim, Deus, eu sou tão, né? Então, uma senhora ligou um dia lá no meu trabalho, me procurando, ela não lembrava o meu nome, ela falou assim, uma miudinha. Aí isso virou deboche a semana inteira, né? Vocês imaginam. E eu tão miudinha, né? Tão pequena, principalmente perto da grandeza de Deus. Mas o que mais importa para Deus não é o meu físico, não é a forma que eu me visto. Claro que meu corpo é templo do Espírito Santo, então vamos vigiar, né, irmãos? Isso é importante. Mas Ele não liga, sabe, para minha aparência. Ele não liga para o meu intelectual, quantas graduações, mestrado, doutorado e por aí vai. Estudar é importante, então estude, que isso também te faz crescer em outras áreas. Mas Deus, Ele olha, Ele quer, são corações quebrantados diante dEle. São corações contritos perante a grandeza dEle. É isso que importa. As outras coisas são só consequência da fidelidade que você tem com Deus e, acima de tudo, a fidelidade dEle que Ele tem com você. Porque nós temos tendência a falhar em alguns momentos, mas Deus, Ele nunca falha. Quando a Bíblia fala, examina-se, pois, a si mesmo, irmãos, a gente tem que olhar para dentro da gente e ser muito sincero com Deus se realmente nós já fomos curados de todas as áreas que nós precisamos ser. Ou se ainda nós não estamos dando lugar à marca que Jesus nos deu. E às vezes cicatriz não é uma coisa muito engraçada, né? Principalmente a gente é mulher, né? Aí você chega na adolescência, vem espinha e não é nada engraçado, aí você começa a usar um monte de skincare. Eu sou péssima no inglês, viu, gente? Então, se eu falar errado, vocês não riam de mim. E a gente fica preocupado com a nossa estética, com a nossa aparência. Mas Deus, Ele quer que a nossa aparência, ela transpasse, né? Ela ilumine a presença de Jesus. É isso que importa para Jesus. E às vezes, eu não sei, né, como é a sua realidade. Mas talvez você tenha carregado marcas de um passado muito difícil. De um passado muito sofrido. E às vezes vem na sua cabeça a lembrança dessas coisas que você viveu, dessas coisas que você passou. E às vezes você tem ficado com dó de você mesmo, sabe, irmãos? E Jesus, em momento nenhum na Bíblia, falou que tinha dó de ninguém. Misericórdia de Deus é uma coisa. Agora, sentir dó, não. Porque você não é digno de dó, irmãos. Eu não sou digna de dó. Quando eu entendo que eu fui comprado por um alto preço e que para Deus eu tenho valor o suficiente para Ele entregar o que Ele tinha de mais valioso por mim, para que eu vou ter dó de mim
ou ficar apegado às feridas que eu tive lá atrás e que Jesus já curou. Tem muitas pessoas que não vivem uma profundidade daquilo que Deus tinha para a vida dele, porque fica apegado ao passado. Fica em julgo, fica lembrando de coisas que passou, de coisas que viveu, de coisas que... As coisas que você foi lá atrás, elas são marcas que você carrega sim e correspondem a quem você se tornou. Mas não quer dizer que você é mais daquele jeito. Eu trabalho com pessoas que não são cristãs e eu fico vendo alguns comentários às vezes assim, e quando preciso eu dou minhas alfinetadinhas também, porque ninguém vai zombar de Deus na minha frente. Mas eles ficam assim, a igreja é cheia de ex isso, ex aquilo. Às vezes tem até ex-namorado na igreja também, né, irmãos? Misericórdia. Mas, ex-viciado, ex-ladrão, a igreja aceita todo mundo. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu era uma ex-pessoa fadada ao pecado, fadada à morte. Mas Jesus morreu naquela cruz por amor a mim, mesmo com todos os pecados que eu já cometi. E quando a gente volta os nossos olhos para compreender isso, a gente vê que o amor de Deus, ele é algo que não tem explicação. A gente canta, ousado amor, ou grande, tão grande esse amor. E realmente o amor de Deus por nós é algo que não tem explicação. Só que eu não vou ficar apegado às marcas que eu carrego unicamente sendo justificativa para eu não querer crescer, para eu não querer aprofundar, para eu não querer experimentar mais de Deus. Isso tem que ser motivo para você olhar e falar assim, Deus me curou disso, Deus me libertou disso, Deus melhorou minha vida em tantos %. E sabe uma boa notícia que eu tenho para vocês? É que ainda tem muito para Deus operar, ainda tem muito para Deus fazer, ainda tem muito para Deus falar ao seu coração. Eu cresci num lar cristão, glória a Deus por isso. Mas isso nunca foi motivo de me impedir de pecar, de me impedir de errar. Porque as escolhas sempre foram minhas. E eu vivi momentos assim na minha vida de, às vezes eu ficar, sabe aqueles complexos de inferioridade? Eu sou muito assim, eu sou muito assado. Às vezes a gente fica muito comparando aos outros. Sendo que eu deveria me comparar a Jesus. E quando eu me comparo a Jesus, nunca vou chegar à grandiosidade de Jesus. Eu sei que tem alguém que me amou, mesmo com as minhas limitações, mesmo com o meu jeito. As marcas que você carrega, talvez elas construíram quem você é, mas elas não definem mais quem você era. Você foi curado. Agora é uma nova fase, agora é um novo nível, agora é viver o novo de Deus. E essas marcas, ou cicatrizes, elas até podem existir. Mas feridas, irmãos, Jesus ele não morreu na cruz para você ser uma pessoa ferida. De forma alguma. Quando eu fico pensando nas histórias bíblicas, eu volto lá em Gênesis, anotei 32. Pastor, anotei todos os versículos para não passar vergonha. Eu pego lá, normalmente no encontro com Deus, sempre falo dessa passagem. E Jacó, ele luta com um anjo, querendo ser abençoado. E a palavra de Deus fala que antes dele conseguir o que ele queria, ele foi ferido na sua coxa. E aí dá a entender que ele ficou manco, Ele ficou com uma deficiência. E eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, as pessoas às vezes, quando encontravam com ele na rua, não sei se nas estradas, que não existia rua, eles ficavam assim, coitado de Jacó, Ele andava direitinho, agora ele está aí mancando, está carregando uma marca, uma cicatriz. Mas sabe o que eu acho que Jacó olhava, quando ele olhava para essa marca que ele ficou, sabe o que ele lembrava? Que ele teve um encontro face a face com Deus, que ele foi abençoado. Ele lutou porque ele queria ser abençoado e Deus o honrou. A marca que ele carregava não era uma deficiência, era um sinal de que Deus tinha dado a ele o que ele tinha pedido. E eu fico assim, gente, Deus ele é surpreendente.
Porque às vezes, né, as cicatrizes, as feridas, elas vão ferir a nossa estética mesmo. O nosso eu, né? E lutar contra o nosso eu, às vezes, é muito difícil, porque a gente quer e Deus não quer, e a gente quer e Deus não quer, e a gente acha que nesse fight a gente consegue alguma coisa. Quando as cicatrizes, né, as marcas que a gente carrega, é por obediência a Deus, é por honrar o nome de Deus, elas não são motivo de lamentação, elas não são motivo de tristeza. Elas são motivos de marcar que você, a partir daquele momento, alcançou sua bênção, alcançou seu milagre, alcançou aquilo que você buscava. Diferente de Caim, que ele foi marcado porque ele pecou. Talvez a marca de Caim, não sei, a Bíblia não fala, não explica qual que é, né? Nunca procurei saber também de fato qual que significava essa marca, mas ele foi marcado porque ele matou o próprio irmão. E provavelmente todos que olhavam para ele viam aquela marca e sabiam que aquela marca dele era por causa do pecado. Agora Jacó, a marca que ele tinha foi porque ele lutou para ser abençoado por Deus. Ele não desistiu, ele confiou que aquilo que ele queria, ele ia alcançar. Tem dias que a gente vem para a igreja, irmãos, e a gente está quebrado mesmo. Às vezes a nossa vontade é ficar no cantinho e só chorar. E não tem nada de errado nisso. Porque a igreja também é hospital. É lugar no qual Deus opera. É lugar no qual Deus liberta. É lugar no qual Deus transforma. Se a gente vir para a igreja e voltar todo dia do mesmo jeito, alguma coisa é errada, porque não é possível que não tenha algo novo para você viver de Deus. Não é possível. Hoje eu estava conversando com a Yara, a gente estava falando, porque a gente vai participar de uma conferência semana que vem, e ela falando comigo como que as coisas deram certo, para ela poder ir. Eu falei assim, eu vivi isso. Ano passado, eu sofri um baque bem grande. Algo que eu não esperava, era algo que eu não estava contando, e aquilo me entristeceu muito. Às vezes, assim, para as pessoas eu estava rindo, eu estava brincando, mas Deus conhece meu coração e Ele sabe como foi difícil aquela fase. Só que eu fui criando no meu coração e eu falava assim, Deus, eu vou te glorificar, eu vou te agradecer. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu sou boa demais, mas porque eu sei que o Senhor morreu naquela cruz por minha vida, não foi à toa. E o Senhor não quer que eu viva uma vida de tristeza, uma vida de insegurança, uma vida de sentir fracassado. Não é isso que o Senhor tem para mim. E uma igreja que eu não conhecia estava divulgando uma conferência. E eu falei assim, Deus, eu estou precisando de viver esse renovo, sabe? De viver esse novo do Senhor. Se for da tua vontade, se eu vou fazer as coisas cooperarem, se eu vou fazer as coisas acontecerem, eu vou. E se não for também, o que importa, meu coração está agradecido ao Senhor, indiferente do momento ruim que eu estou vivendo. E foi tão impressionante que eu falo que Deus cuida dos mínimos detalhes, que nem a passagem para mim ir, Deus não deixou eu pagar. E eu tinha condições para pagar. Mas até carona para me poder ir, Deus arrumou, sabe? E às vezes, né, contando para vocês assim, é uma coisa muito simples, muito superficial. Mas não adianta eu comparar a minha dor com a sua. Cada um sabe as dores que sofreu. Às vezes, né, uma picadinha no dedo para mim não é nada, para o outro é muita dor. Não tem como eu comparar a minha dor com a dor do outro. Mas eu tenho que ter compaixão do meu irmão, de saber que, ô irmão, você está sofrendo, eu estou aqui do seu lado, conte com minhas orações, conte com minha ajuda, mas acima de tudo, conte com Jesus. Porque é Jesus que é a solução para você, seja qual for as áreas da sua vida que você esteja vivendo. E o mais interessante, sabe, é que todas as cicatrizes, elas contam uma história. As feridas não é muito legal não, porque está doendo, porque está difícil, mas quando elas se tornam cicatrizes, elas vão contar a história, elas vão testemunhar o seu milagre, elas vão testemunhar aquilo que você era e quem você se tornou. E quando eu pego isso, eu quero convidá-los a abrirem também a Bíblia de vocês lá em João capítulo 20, 19.
João capítulo 20, versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Irmãos, os discípulos, eles estavam aterrorizados. A palavra de Deus fala que eles estavam trancados com medo do que ia acontecer com eles. Às vezes a gente está com tanto medo dos problemas que a gente tem que enfrentar, com as feridas que nós temos que curar, com as situações que nós temos que resolver. Às vezes a gente está assim, trancado com medo do inimigo, né? Invadir e te ferir. E Jesus aparece no meio deles e diz: paz convosco. Vocês entenderam a situação? Vocês entenderam o negócio? Eles estavam atemorizados. E Jesus chega: paz convosco. Jesus, ele vem para nos trazer paz, irmãos, indiferente daquilo que nós estamos enfrentando, indiferente daquilo que nós estamos lutando. Às vezes está difícil, às vezes está pesado, mas a palavra de Deus fala que o seu jugo é suave e que o fardo é leve. Às vezes a nossa caminhada ela está sozinha, mas quando a gente tem Jesus na nossa vida, você não está mais sozinho. Você tem um Deus que te ama incondicionalmente. Você tem um Deus que está com você, seja qual for os seus problemas. Às vezes é uma prova, às vezes é um trabalho, às vezes é uma dificuldade em casa. Eu não conheço sua história, eu não conheço sua vida, mas Jesus te conhece. E Jesus chega no meio deles. E sabe o que ele faz? Mostra suas marcas. Se até Jesus carrega marcas, por que nós não vamos carregar marcas, irmãos? E o melhor, sabe? Jesus carregou as marcas dele ter sido crucificado por amor àqueles discípulos. E por amor a vocês. E por amor a mim. Se nem Jesus tinha vergonha das marcas que ele carregava, que não era, ele nem merecia aquilo, porque ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Ele chegou e mostrou aqui, ó, as minhas marcas. Eu tinha morrido, mas eu ressuscitei. Ô, irmãos, quando eu paro para pensar nisso, eu fico assim: meu Deus, se o Senhor é poderoso para vencer até a morte, o que é os meus problemas mediante a grandiosidade do Senhor? O que é as minhas lutas mediante o Senhor? A gente gosta muito de vitória, né, irmãos? É bom, né? Mas não tem vitória sem guerra, não tem vitória sem luta, então faz parte a gente lutar sim. E quanto mais a gente luta, sabendo que nós temos um Deus Altíssimo cuidando da gente em cada detalhe, menos temerosos nós ficamos, porque nós sabemos que a nossa capacidade não vem de nós, mas vem de alguém que nunca perdeu uma batalha. Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele apareceu perante os discípulos deles: paz seja convosco. Jesus, ele veio para trazer paz ao nosso coração. E o coração do homem, sim, ele é enganoso, né? Às vezes a gente fica muito preocupado. E eu sou uma pessoa, né, que Deus trabalhou muito a ansiedade na minha vida, mas ainda tem que trabalhar. Mas já trabalhou muito. E todas as vezes que eu estou desesperada demais, né, com uma solução de alguma coisa, parece que as coisas não fluem. Parece que as coisas não dão certo. Mas quando eu volto meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro, que vem de Jesus, gente, parece que meus problemas acabam, porque Jesus é a solução de tudo que eu preciso. E eu estou igual Paulo. As marcas que eu carrego são as marcas de Jesus. Se eu passei por isso, foi porque Jesus permitiu. E as feridas que um dia eu tive, que ela seja hoje poder para curar. O Rodolfo Abrantes já canta. Que das minhas feridas saia poder para curar. E eu lembro que eu fui para essa conferência que eu contei o testemunho de que Deus abençoou até
a passagem. E o tema dessa conferência era Desperta. E eu falei assim, Deus, realmente sou me desperte mesmo para o Senhor, sabe? Porque falar que Deus é bom, que Jesus cura, que Jesus me salvou, enquanto as coisas estão bem, é fácil. Mas na hora que o negócio está doendo para o seu lado, você tem que engolir o choro e continuar falando que Jesus é bom, não é tão fácil. E sabe, Deus ministrou tanto no meu coração naquela conferência que Ele... parecia que a cada coisa que eu relembrava, eu começava a ver que Jesus estava do meu lado, estava comigo em cada situação. As lágrimas que eu chorava, Ele colhia. Os momentos que eu precisava de um abraço, Ele estava lá me abraçando. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua te abençoando. Às vezes é a gente que não está ouvindo a voz dEle, mas Ele está aí, ó, batendo na porta do seu coração todos os dias, para você deixar Ele fazer morada, para deixar Ele transformar a sua vida, para deixar Ele te guiar. Jesus, Ele mostrou as suas cicatrizes como prova do milagre que Deus tinha operado e como sinal de que tudo aquilo que Ele tinha prometido estava se cumprindo. E às vezes a gente está igual os discípulos, né? Andou com Jesus, ouviu todas as histórias, viu os milagres, na hora que o bicho pega, esquece de tudo. E vocês viram que eu tenho dificuldade de guardar versículo, imagina o tanto de coisa que eu esqueço, né? Aí de vez em quando o Espírito Santo vai lá e me lembra. Porque o Espírito Santo, ele é consolador, mas ele também gosta de te relembrar as coisas e falar assim, não fala que eu não fiz não, que eu fiz sim. Não fala que eu não estava lá não, que eu estava sim. E o Espírito Santo é maravilhoso mesmo. Porque quando Jesus subiu aos céus, né, morreu, e depois Ele ressuscitou, Ele falou que Ele ia, mas que Ele não estava deixando a gente sozinho. Ele deixava conosco um consolador. Tudo que você precisa, irmão, é só buscar em Jesus que você vai achar a resposta. Se você chegou aqui nessa noite com alguma ferida, saiba que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para curar. Pode até ficar uma cicatriz, pode até ficar uma marquinha, mas não é porque Ele é ruim, não. É porque Ele quer que aquilo que você viveu seja testemunho para outras pessoas serem alcançadas. E eu sempre orava e falava, seu Deus, que isso que eu estou sofrendo nesse momento seja um permitido, Senhor, para que quando eu me deparar com alguém numa situação parecida, o Senhor me use para falar com essa pessoa, porque eu vivi na pele, então é mais fácil de falar. Senão a gente vai só usar aquela expressão, a pessoa vai chorar no seu braço, aí é complicado. Mas Jesus descomplica tudo. Lá em João 16:33 diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E ter bom ânimo, né, enquanto as coisas estão boas, é facinho mesmo, mas quando o bicho pega, só Jesus. Mas, irmãos, tenha bom ânimo. Porque, indiferente do passado que você já teve, o que vale é a história que você está escrevendo agora, com Jesus. A palavra de Deus também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como eu disse, né, no começo, feridas elas podem te matar. Mas também eu disse que nem a morte é capaz de barrar Deus, de barrar Jesus, porque eles ressuscitam mortos. E até se você tivesse sentido morto espiritualmente, saiba que Jesus ele pode trazer vida para você de novo. Pode trazer um renovo, pode trazer uma nova história, um novo testemunho para contar, uma nova bênção para poder glorificar. Porque se a gente pede de Deus uma coisa, Ele sempre dá mais. Salomão pediu sabedoria, Deus deu para ele riqueza, deu para ele outras coisas. Porque quando nós realmente somos sinceros com Deus, dizemos a nossa situação, dizemos as nossas condições, dizemos aquilo que a gente tem passado, não que Ele não saiba, mas é porque Ele quer ter relacionamento com a gente. Ele é fiel para poder nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos, porque Ele é um bom Pai.
porque Ele nos ama. E se eu não sentir, sabe, o toque de Deus, o amor de Deus, alguma coisa tem errado. Porque, assim, para mim, a presença de Jesus, ela é inevitável. Eu olho para vocês e eu sei que Jesus está aqui. Porque Ele vive em nós. E isso já é motivo suficiente para eu ser muito grata, para eu ser muito feliz, para eu realmente saltar de alegria, né? Fazer a tristeza saltar de alegria. Mas a gente é humano, a gente fica triste mesmo. Mas nunca pense que você está sozinho, porque o Consolador está com você. Estou quase terminando, tá, irmãos? As minhas palavras costumam ser bem pequenas, mas Deus sabe de todas as coisas. Lá em Efésios 1:13, diz assim: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Há uns 10 anos atrás, eu acho, saiu uma música, né? Eu tenho a marca da promessa. E toda igreja que você ia cantava, né? É aquele sucesso gospel. E quem vai apagar o selo que é em mim, a marca da promessa que Ele me deu. E realmente tem que ser algo que a gente tem que realmente crer, de que nós somos marcados, sim, por Jesus. E que ninguém pode nos impedir, que ninguém pode nos parar. Nem que seja mancando igual Jacó. Vamos lutar e alcançar nossas bênçãos, porque a fidelidade de Deus para conosco, ela nunca para. Eu sei que, falar que é fácil, eu não vou ser falso e falar com vocês que sempre é fácil. Mas nós servimos um Deus que é Deus de impossível. Até aquilo que parece impossível, até aquilo que parece distante, até aquilo que parece que não tem jeito. Tem jeito sim. O fato de você estar aqui hoje já é um motivo. Concordam comigo? Numa cidade universitária, provavelmente cheio de opções que não glorificariam o nome de Deus, mas você escolheu vir para o melhor lugar. Não por causa de mim, por causa das pessoas que estão ministrando, mas porque alguma coisa em você tocou para que você viesse aqui nessa noite. Isso não é Deus, isso não é o Espírito Santo, não tem como ser outra coisa, porque o que nos faz querer mais de Deus é sentir a presença dEle todos os dias. Vocês podem trazer até as marcas, mas tudo que vocês têm enfrentado, tudo que vocês têm passado, tem jeito sim, quando nós colocamos diante do Senhor. Quando a gente lê lá em Isaías 53, lá relata de que Jesus foi desprezado, Ele foi humilhado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Jesus foi ferido por causa de mim e de você. Ele não merecia, de forma alguma. Mas Ele se sacrificou por amor a você. E isso não é motivo para você continuar confiando em Deus, irmãos. Eu acho que não tem como eu querer provar mais isso. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu falo assim, Deus, realmente eu não sou capaz, realmente não tenho forças. Mas as forças que eu preciso vêm do Senhor. Jesus, Ele sofreu o que Ele tinha que sofrer, morreu naquela cruz e carregou as cicatrizes do sacrifício que Ele tomou e do amor que Ele teve por mim e por você. Então não ache que o que você está passando, que o que você está enfrentando, que as suas lutas diárias, elas são pequenas demais, ou são grandes demais, ou são impossíveis para o Deus que você serve. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é grande demais. E para Deus nada não tem solução. Pelo contrário, Ele vem a solução para todas as coisas. Deus, Ele é especialista em operar milagres, irmãos. Eu acho que todo mundo, se parar um pouquinho para poder pensar, tem algum milagre para poder contar. E às vezes até em momentos que você nem pediu. Mas o zelo de Deus, o amor dEle por você, supriu a sua necessidade, supriu a sua carência. Então, irmãos, a gente tem que ter muito orgulho de falar que carregamos sim a marca de Jesus.
Nós carregamos uma marca de sermos selados, de sermos salvos, de sermos escolhidos por Deus, mesmo estando fadados ao fracasso. Talvez o mundo já tinha te menosprezado, o mundo já tinha dito que você não era capaz. Talvez é uma luta, interna, diária, de você achar que não pode, que não vai conseguir, que não vai alcançar. Mas se é algo que Deus prometeu para a sua vida, irmão, só creia, só busque, porque você carrega a marca de Jesus. E se Jesus venceu até a morte, seu problema não vai ser grande para ele, convenhamos. Só para marcar, eu tirei até print, porque eu não ia lembrar. Deus, ele tem a forma dele de falar conosco. E ele fala muito ao meu coração através de louvores. Quem está comigo sempre vê que eu sempre cito algum. E por acaso, mas eu sei que não é por acaso, eu estava ouvindo uma música que eu nem conhecia, mas é do José Júnior, boa parte de vocês devem conhecer. E ele canta que a primavera você trouxe a mim, das minhas feridas, flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Claro que eu chorei demais quando eu ouvi isso, Irmãos, seja qual for as feridas que vocês carregam, a partir do momento que Jesus entrou, floresceu, sua história foi mudada. Você foi renovado, você foi salvo. Não fica pegado, às coisas que você não alcançou ainda, que você queria muito, igual um menino birrento, pegando pirraça, eu quero. Claro que nós temos que persistir pelos nossos sonhos, principalmente quando são sonhos de Deus para nossas vidas. Mas se era algo que Deus te livrou, não fique revivendo isso. Não fique apegado ao seu passado. Quem você era é passado, o que importa é quem você é hoje. E eu sou alguém que carrega as marcas de Jesus. Glória a Deus por isso. E eu creio, irmãos, que nesse lugar está cheio de pessoas que carregam a marca de Jesus. Porque não foi à toa que Ele sacrificou naquela cruz por você. Não foi à toa que Ele te resgatou de uma vida de perdição e de pecado. Não foi à toa que Ele mudou a sua história. Às vezes faz um rebuliço, Parece que tudo vai dar errado. Mas depois tudo se ajeita. Porque Deus, Ele é bom. Que quando você olhar para as marcas que você carrega, peça para Deus, ó Deus, que tudo que eu vivi seja para testemunhar as suas obras e seja para que o Senhor me use para curar outras pessoas. Não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, mas é porque é o Senhor quem usa através de mim. É o Senhor quem me aperfeiçoa. É o Senhor quem ministra o meu coração. Eu sou apenas um instrumento nas suas mãos. Quando nós compreendemos que as marcas que nós carregamos, elas não são por causa dos fracassos que nós já tivemos, ou por causa das dores que nós enfrentamos, mas as marcas que nós carregamos foi mediante a salvação que nós recebemos por amor de Deus. Tudo muda. Eu sempre brinco, muda a perspectiva das coisas. Se está ruim, pergunte a Deus, não por quê, mas pergunte a Deus o propósito disso. Porque alguma coisa tem. Algum mistério vai ser revelado. Irmãos, eu quero convidá-los a ficarem de pé, para parecer que está acabando. Sempre quis falar isso. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Eu falei um monte de coisa. Falei um monte de versículo. Deus conhece cada um aqui presente. Deus conhece cada coração. Deus conhece cada história e cada marca que vocês têm. Sejam elas físicas ou espirituais. Eu não conheço a maioria de vocês. Alguns de vista, mas conhecer mesmo, não conheço a maioria. Mas Deus, Ele te conhece por inteiro. A palavra de Deus fala que desde o ventre, da sua mãe, Ele já te conhecia. E às vezes vocês estão nessa fase que está difícil, sabe? A gente tem ouvido tanto falar que os tempos estão difíceis, que é muita crise, é muita coisa. Eu trabalho no meio financeiro, então é dólar caindo, é Selic.
tanta coisa externa. O que vale, irmãos, é que mesmo se seu coração ele estiver ferido nesta noite, que você renda ele como oferta ao Senhor. Porque assim como eu citei, até para aqueles que estiverem mortos espiritualmente, Deus é poderoso para poder fazer ele ressuscitar. Se tem feridas em você aí, talvez você tenha buscado de Deus, né, uma direção, buscado de Deus uma cura. Coloque diante de Deus nesse momento, e Ele é poderoso para poder curar. Ele é poderoso para poder operar milagres. Eu sei que eu sou um milagre. Dentre tantos milagres que eu já vivi. Jesus, Ele conta com você, não que Ele precise de você, mas Ele te ama e conta que você seja assim como Paulo, que carrega as marcas de servir a Deus, mas elas são motivacional para ele todos os dias, de querer mais adorar o Senhor, de querer mais servir a Deus. Eu sei que, às vezes, né, falar para o outro é fácil. O difícil é viver na pele, como eu disse. Mas Deus, Ele sabe o que você tem buscado, o que você tem procurado. E, em nome de Jesus, quando nós sairmos dessa noite, desse lugar, a gente venha estar realmente no nosso coração ardendo pelo Senhor, sabendo que nós carregamos não marcas do passado que nós tivemos, mas marcas que foram tragas mediante Jesus, a partir do momento que Ele entrou nas nossas vidas. Vamos orar. Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor.